Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e hoje vamos fazer algo diferente, algo que eu nunca fiz. Vou pegar um texto meu no Substack sobre Madame Bovary e eu vou comentar o texto aqui em vídeo para vocês. Antes que vocês me perguntem, sim, o texto está disponível. Vou deixar o link do meu Substack aqui na descrição para que você possa acessá-lo. Esse texto e outros, mas o que eu vou fazer aqui hoje é, eu vou abrir o texto aqui na tela, e eu vou pescar as partes mais importantes e relevantes do texto, comentá-las aqui, expandi-las, talvez, alterá-las, quem sabe, e dar uma aula baseada no texto. Isso quer dizer que você não precisa ler o texto? Não seja tonto. O texto ficou muito bom, está muito bem escrito e é um texto longo, que eu convido você a deixar de preguiça e ler assim que você vir este vídeo, tá bom? Então o vídeo não será apenas uma repetição, uma leitura do texto completo, vai ser um comentário. Ou seja, para que você tenha the big picture, você precisa ver o vídeo e ler o texto, beleza? Então, antes de começarmos, evidentemente, link para o Substack aqui na descrição do vídeo. E não só o Substack, recomendo que você faça parte do meu e-mail também, que você assine a minha newsletter, o link vai estar aqui embaixo, e que você me siga no Instagram, o link vai estar aqui embaixo. Por quê? Porque no Instagram, há textos nos destaques que você não encontra no Substack e nem no e-mail. Então, vai chegar uma hora que eu vou unificar isso, provavelmente, mas por enquanto não está unificado. E você vai receber mais conteúdos se inscrever-se no Substack, no e-mail e me seguir no Instagram. Beleza? Então, bora lá, vamos lá. Sobre o que foi este texto aqui? Eu escrevi um texto sobre Madame Bovary quando nós o lemos no meu clube de leitura. Então, nós lemos Madame Bovary no meu clube de leitura. Eu dei, acho que 5 ou 4 aulas sobre o livro, não me lembro agora, e analisei-o com bastante profundidade nessas aulas. Cada aula deve ter tido 1 hora e meia de duração. E depois eu peguei e parte dessas aulas, uma parte bem pequena, eu transformei em um texto que acabou resultando num texto de 45 minutos de leitura no Substack. Eu analisei apenas algumas poucas partes do livro nesse texto, porque se nós fôssemos, né, tentar esgotar Madame Bovary, cara, eu daria 75 horas de aulas. Então, nas aulas, eu já tive de reduzir o escopo da análise e no texto ainda mais. Então, imagine que aqui são aquelas bonequinhas russas, né? Você tira uma e dentro tem outra. Esse vídeo é um resumo do texto, que é um resumo das aulas. Deixa eu abrir aqui o texto. Beleza, o texto está aqui. Vocês vão me perdoar se eu der risada, tá? Com o meu próprio texto, mas é que ele ficou engraçado, então desculpem aí. Vamos lá. O texto se chama As Vantagens da Sutileza. Aprenda a ler sua vida bem, lendo Madame Bovary do jeito certo. De onde que veio esse título? Veio do fato de que eu vou mostrar com esse texto que quando você começa a adquirir um olhar que seja sofisticado e sutil o suficiente para captar a mensagem, né? Para captar as sutilezas de um texto do Flaubert, por exemplo, você está automaticamente construindo um olhar mais sofisticado e mais sutil para que você capte sutilezas também no mundo real. Ou seja, você fica mais inteligente, você aprende a ler as pessoas, você aprende a nomear os próprios sentimentos e você aprende a pensar sobre a situação real de cada um dos indivíduos, incluindo você, em relação à sociedade, tá? Então você vai ficando mais inteligente no nível psicológico, no nível linguístico, no nível social. É realmente um treinamento de inteligência, além de ser um entretenimento, por mais que o querido Gustavo fosse ficar muito nervoso comigo. Tá? Então o texto começa falando sobre como o nosso querido Gustavo, chama ele de Gustavo, tá? Ele ficava todo santo dia, até 2 ou 3 da manhã, escrevendo, reescrevendo, mudando, reorganizando, apagando e alterando o manuscrito original de Madame Bovary. O Gustavo Flaubert ficou conhecido por ter criado uma revolução estilística estética quando surgiu Madame Bovary. Então, por exemplo, o Dumas, Alexandre Dumas, que escreveu Os Três Mosqueteiros, dizem que seu filho leu para ele o Madame Bovary e o Dumas famosamente bateu o martelo, asseverou, né? Se as pessoas gostarem disso, nós estamos acabados. Por quê? Porque o tipo de livros que o Dumas escrevia eram bastante
bastante diferentes do tipo de livro que o Flaubert introduziu quando surgiu Madame Bovary. Existe um outro livro muito bom que analisa quais foram as diferenças que ele introduziu, chamado Como Funciona a Ficção, do James Wood. Então, caso você queira descobrir assim, cara, quais foram, né, as técnicas que o Gustavo Flaubert introduziu quando surgiu Madame Bovary, você pode ler Como Funciona a Ficção do James Wood ali, ele deixa tudo mastigadinho. Por que ele revolucionou tanto assim a ficção e a literatura? Por vários motivos. Um deles foi a atenção extrema que ele deu a cada uma das palavras, a cada uma das frases. Ele foi aquele artesão, assim, obcecado com a perfeição em cada milímetro da sua obra. De novo, o inverso do Dumas, que ganhava por página, por exemplo, e, portanto, muitas vezes inflava artificialmente os livros só para que eles ficassem maiores. É por isso que o Conde de Monte Cristo tem muitas páginas e provavelmente poderia ter muito menos páginas do que tem, além de usar outras pessoas para ajudá-lo. O Dumas, famosamente, depois se descobriu que ele tinha pessoas que o ajudavam tanto a escrever quanto a pesquisar. Aí, às vezes, a pessoa escrevia, ele revisava o que o outro escreveu. Era um modo fordesco, né, de fábrica para escrever. O Gustavo era a epítome do artista individual que escrevia e escrevia com o máximo de precisão. É o epítome do artesão literário. Então, o coitado do... Aqui. Com o olhar desvairado, confiando o gigantesco bigode, as costas suando, os pés batendo alucinados no chão, porque não conseguia descobrir qual seria a palavra exata para descrever com a máxima precisão um gesto, um olhar ou uma muda insinuação. Às vezes, levava uma semana para terminar 2 páginas, isso que é verdade. E depois, o coitado do Flaubert, putaço em francês e com o melhor vocabulário, escrevia longas cartas à sua peguete, à sua amante, à sua musa, e dizia que só queria se jogar da janela. Isso é verdade também. Que aquilo era uma vida de cão, verdade. Que não lhe entrava na cabeça como seus braços simplesmente não caíam, moles, do corpo exausto. Como é que seu cérebro não derretia? Mas a luz continuava acesa. E qual foi o resultado de tanto esforço, de tanto sacrifício e entrega à arte? Um dos maiores livros de todos os tempos, tá? Isso aqui é real mesmo, ele mandou, e ele de fato várias vezes em suas cartas manifestava desespero porque aquilo era muito difícil e ele simplesmente queria parar, mas por outro lado não conseguia parar. Então, como é que surgiu Madame Bovary? Resumindo aqui a história, tá? Na época do Flaubert, quando ele era mais novo, não havia rockstars, não havia os emos, mas havia os românticos. Havia um movimento intelectual e, sobretudo, artístico chamado romantismo, que é o movimento que até hoje nos influencia, né? Nós vivemos no mundo do romantismo ainda, de certa forma. E os românticos eram uma gente que gostava de glamorizar a morte, sentia um tesão meio masoquista pelo sofrimento e adorava exaltar os sentimentos acima da razão. O movimento romântico foi, em parte, uma resposta ao movimento neoclássico que erigia em máxima regra da arte, a arte com regras, a arte com harmonia e a arte que parecia ter se submetido à razão. Então os românticos inverteram a mesa e começaram a exaltar os sentimentos, a exaltar o subjetivismo ou a subjetividade. Começaram a exaltar o mundo interior, individual. Daí resultou que Flaubert acabou ficando com inclinações um pouco místicas. Ele queria descer às profundezas das coisas, virar o mundo do avesso, subir aos píncaros das verdades mais abstratas, desnudar o céu. O que aconteceu então? Ele acabou escrevendo um livro, a sério, chamado As Tentações de Santo Antão. Santo Antão foi um grande místico que basicamente fundou, né, inventou essa ideia de um monge ir para o deserto, a forma mais extrema de monasticismo, né, um monge literalmente separar-se do mundo. Então há várias histórias sobre Santo Antão no deserto, Santo Antão no deserto sendo literalmente atacado por demônios que tomaram a forma de bichos, Santo Antão sendo atacado por cobras, por lobos, que basicamente eram demônios, né, ou possuídos por demônios. Santo Antão tendo visões, e não apenas visões,
sendo interpelado pelo próprio Deus no meio do deserto. Então, uma grande, gigantesca figura na tradição cristã. Uma figura de muitas façanhas espirituais. Não foi um santo cuja vida foi mais ordinária. Foi o santo com a vida mais extraordinária que você pode imaginar. Então, ele escreveu esse livro, convocou dois amigos e fez com que os dois lessem o livro na sua frente. Não se ouvia um pio na sala a não ser a voz do Gustavo. Os amigos mal se olhavam, não diziam nada, não faziam nenhum sinal com o rosto. Nenhuma vez tinham sacudido a cabeça num mudo assentimento. Nenhum deles tinha fechado os olhos num êxtase de quem saboreia as palavras ou quer imaginar melhor uma cena. Ninguém se mexia. Mau sinal. Resultado da história. Os amigos disseram que o livro tinha ficado uma merda. E eu não estou fazendo uma paráfrase, tá? Eles usaram a palavra merda mesmo. O Gustavo ficou bem mal com isso. Bem mal com isso. Por quê? Qual foi a crítica? Ele tinha exagerado demais. Ele tinha se entregado demais aos arroubos místicos. Ele tinha ficado verborrágico. Aquele tema não era o melhor tema para ele. Então pensaram juntos assim, cara, o que você precisa fazer é fugir desses temas que apelem à sua índole mística e aproximar-se de temas que sejam mais banais possíveis. Começaram a pensar em qual poderia ser o assunto mais banal de todos os tempos, a coisa mais comezinha, mais cotidiana, mais sem graça, mais vulgar e batida e fútil que o mundo já tinha visto. Aí lembraram. Os stories da Virgínia. Não. Ela não existia ainda. Mas quase, porque o assunto ao qual chegaram era o famoso, o indefectível, tão atual hoje como sempre, o chifre. Seria uma boa ideia Gustavo escrever sobre o chifre de uma mulherzinha banal em cima do seu marido igualmente banal. Então, foi assim que surgiu a ideia para Madame Bovary. Gustavo se lembrou de uma pessoa que ele conhecia, e quando surgiu mais ou menos essa ideia de temos de escrever, você precisa escrever sobre algo cotidiano, banal, ele se lembrou daquela história e falou, ok, unamos o útil ao agradável. Foi assim que surgiu a ideia de Madame Bovary. Mas beleza, então o livro. Como é que começa o livro de Madame Bovary? Ele não começa com a Emma Bovary. Não começa com o casamento, não começa com o relacionamento. Na verdade, ele começa de uma forma que parece bastante oblíqua, parece indireta. E de fato é indireta, ok? Então, primeira coisa aqui. Se você pegar um best-seller, os best-sellers têm uma fórmula para começar. Como é que é essa fórmula? Você precisa já apresentar uma frase impactante, 2 pés no peito, para que com aquela frase já pareça, né, já se manifeste um possível conflito, já se manifeste um mistério e já prenda o leitor, ok? Então, os best-sellers são escritos para prender a atenção do leitor, ou seja, a curiosidade é instigada. Você não precisa de muita atenção concentrada, porque a ideia é que você fique estimulado. Então, não é assim que começa Madame Bovary, porque o Gustavo, o Flaubert, queria fazer o inverso. E não imagine, naquela época não existiam best-sellers. Existiam. Dumas era um deles, por exemplo. O Gustavo sabia que eles existiam e queria fazer algo diferente. O objetivo do Flaubert é fazer você desacelerar. Não é para você sair correndo e só ler uma página porque quer chegar à próxima e descobrir o que vai acontecer. É para você prestar atenção a cada uma das páginas. Com calma, ler cada frase, cada descrição, cada imagem ou comparação. Seria igual você chegar num restaurante, pagar R$1.000 e poucos na porcaria de um prato, no qual vem a formiga, e comer com pressa, desesperado, né? Se você está pagando caro por aquilo, no mínimo é porque dizem que houve muito trabalho para criar aquele prato. Então você precisa ir com calma. Você não pode, né, comer afobado como se fosse uma pizza de catupiry ou catupiry falso que você comprou por R$40, cuja única substância apelativa é o tanto de recheio. São experiências diferentes. Então, aqui no caso do Flaubert, ele quer que você desacelere. Leia devagar. Preste atenção às frases. Começamos com algum narrador descrevendo o primeiro dia na escola de um certo moleque. Assim começa o livro. E a gente sabe que ser novato em uma sala nova não é fácil. Você não conhece ninguém, os moleques são hostis, e, no geral, para que os homens se integrem a um novo grupo de homens, geralmente existe um pequeno bullying ali no começo. Pelo menos existe uma certa hostilidade. Um moleque novo é um grupo de moleques, ele apresenta algum tipo de hostilidade. Eu lembro disso porque quando eu era novo e eu era da igreja evangélica, eu tinha meu grupinho lá de amigos. E quando a gente ia para outras igrejas, sabe o que acontecia? A gente criava
uma facção da nossa igreja. Nosso grupinho ficava olhando o grupinho de outros moleques da outra igreja. E se houvesse um olhar meio torto, um amigo nosso, Tonho, tá? Esse era o apelido dele. Ele era um negão, baixinho na verdade, mas porque ele era muito violento, ele tinha uma cara meio de mal encarado. O Tonho era super gentil. Gentil, Tonho. Gentil pra caramba. Até que você pisasse no calo dele. Ele foi a pessoa, ao mesmo tempo, mais gentil e mais violenta que eu já conheci na minha vida. E o Tonho tinha uma cicatriz bem no meio do rosto, que ele cortava a cara, porque num belo dia, acho que, cara, alguma coisa tinha caído bem no rosto dele quando ele era criança. Então ele ficou com uma cicatriz de pirata. Então, o Tonho geralmente fazia com que os outros grupos de moleques ficassem com medo de bater de frente. Mas essa era a dinâmica. A dinâmica era meio hostil. Ou hostil fisicamente, ou hostil verbalmente. Aqui no caso, nós começamos com um rapaz nerdola. Esse rapaz nerdola é um menino novo na escola e há vários problemas. O Gustavo descreve com com muitos detalhes as roupas do menino, né? Roupas pequenas, sapato mal engraxado, ele é aprumadinho, né? Acanhado, ele não tira sarro e ele respeita demais o professor. Tipo aquela guria CDF da sala que faz questão de sentar na primeira fila e puxar o saco do professor. Leva uma maçã, 1000 cores de canetas diferentes, e, enfim, a nerdola. Mas nesse caso não era menina, era um moleque. Era uma sala só de homens. Né? E então veja, o Gustavo disse que o menino, ao mesmo tempo, era mal vestido, tentando ser bem vestido, que é o pior tipo de aparência possível, né? Se alguém é esculhambado e sujo e meio mendigo naturalmente, tudo bem, né? É menos pior do que aquele que tenta ser bem vestido, mas é notoriamente mal vestido, com sapatos mal engraxados, com uma roupa meio desalinhada, curta demais, né? Então, ele convida a chacota, convida, né? Quase exige. Só que tinha mais do que isso. O menino tinha um chapéu que ele mantinha sempre firme, consigo. Né? Chapéu do qual não queria se desapegar por nada neste mundo, o que é outra coisa, uma outra péssima ideia, né? Quando você se apega demais a um item perto de outros moleques. Especialmente se o item for feio ou brega, que era o caso aqui do negócio. Então, nós vamos reconstruindo a partir dos poucos sinais que Gustavo coloca nas 2 primeiras páginas, que são descrição de roupas, de cabelo, de uma postura diante do professor. Então, o Gustavo não narra, ele não diz para você. O menino era acanhado, tímido, como eu estou fazendo aqui. Ele descreve os sinais externos, alguns deles muito sutis, para que você reconstrua na sua cabeça a imagem de timidez, de acabrunhamento, talvez de uma mãe que não presta muita atenção ao filho, de um pai que não é muito presente, porque se fosse, ele não deixaria o filho sair assim para a escola. Você vai supondo coisas. E veja bem, é assim que a vida real acontece. Porque na vida real não existe um narrador lhe dizendo que o seu amigo aqui no canto é um acabunhado, que a menina lá é uma periguete, que o outro ali é um taradão, ok? Não sabemos disso. Nós temos que pescar essas coisas por meio de sinais exteriores, igualzinho aqui. Ele calcula com máxima precisão apenas o pouco que precisa mostrar para que nós mesmos possamos completar a cena. Acabei de falar aqui. Só que uma coisa o Gustavo descreve com muitos detalhes, tipo muitos mesmo. É o tal do chapéu. O chapéu tinha algo de gorro de pelo, algo de chapska, algo de chapéu redondo, algo de boné de lontra, um pouco de gorro de algodão. Era uma mistureba de vários tipos de chapéus com não menos tipos de tecidos. Então, é uma longa descrição do chapéu. E se você lê aquilo ali com pressa, sem prestar atenção, você fala, meu, o que tem a ver isso aqui? E você pula e continua, porque você quer saber o que vai acontecer. Mas, de novo, o Gustavo quer que você preste atenção. Por que raios ele colocou uma descrição tão longa de um chapéu? Um bom benchmark, né? Um bom, digamos, um bom conselho geral para quando você vai ler clássicos ou livros que poderiam ser considerados de alta literatura é que o escritor não colocou nada ali sem ter pensado no porquê. Encontrou algo estranho? Não suponha que aquilo é inútil. Não suponha que o autor não sabe o que estava fazendo. Não suponha que aquilo é chato, monótono. Pergunte-se por quê. No caso aqui, por quê? O que raios tem a ver com a história? É o que você pensa, né? É o que você pensa consigo mesmo. E 2, que chapéu estranho do caramba. Por quê? O chapéu não faz sentido nenhum. Existem algumas
tentativas de reprodução visível de como seria o chapéu, essa aqui é uma delas, ó. Se você pegasse todos os tipos de chapéus que o Gustavo descreve como se fosse um só, você teria uma imagem que não faz nem sentido. É um chapéu desconexo, é um chapéu que é uma tentativa mal feita de junção de vários chapéus diferentes. É esse chapéu todo estranho que o menino mal vestido mantém consigo no seu colo ao longo de toda a aula, tá? Beleza. Por que é a pergunta? Porque o chapéu, na verdade, é mais do que um simples chapéu. É um símbolo, tanto do caráter quanto do destino de quem o usa. Porque esse menino, no começo do livro, é ninguém mais, ninguém menos que Charles Bovary, o futuro marido da Emma. Beleza? Ok, então vamos partir aqui para um leve desvio para explicar a Vossa Senhoria porque saber algo sobre o tipo de narrador vai deixar você mais sexy. Antes de eu explicar o chapéu, vamos dar uma analisadinha aqui no tipo de narrador. E o que isso tem a ver de novo com o livro e com você. O livro começa assim, ó. Estávamos na sala de estudos quando o diretor entrou, seguido de novato com roupas à paisana. Se a gente começa o livro com estávamos, quer dizer que o narrador é um narrador em primeira pessoa e alguém que estava na sala junto com Charles. A gente supõe que é um outro aluno, lembrando-se de como foi aquele dia no qual um moleque estranho entrou na sala. O livro começa com um tal narrador coadjuvante. A voz contando a história para nós é a de alguém que estava lá quando ela aconteceu. Não é a voz da Emma, não é a voz do Charles e não é uma voz impessoal de terceira pessoa, ok? De um narrador que não está na cena sendo um dos personagens. Até aqui, nada de fantástico ou diferente. A coisa curiosa vem agora. Gustavo, no meio do capítulo, sem avisar, na mais perfeita crocodilagem, muda o narrador. Ele pula da primeira para a terceira pessoa. A história deixa de ser contada por alguém que estava lá e vira uma voz impessoal. A voz de um narrador, no caso. Mas por que ele faz isso? Foi porque Gustavo queria mostrar, desde o começo, como outros homens enxergavam o Charles. Isso aqui é muito importante. Por quê? Não foi o narrador onisciente, uma voz do além, que descreveu Charles como um nerdola, com pique de religioso virgão e baba-ovo de professor. Submisso, cordeirinho, né? Seria um homem beta hoje em dia. Foi um outro homem. Por quê? O Gustavo queria mostrar como é que outros homens enxergavam Charles. Charles não inspira respeito em ninguém, nunca, nem no colega de escola, que anos depois vai contar como tinha sido sua primeira impressão. Flaubert faz questão de começar o livro com o narrador testemunha para dizer: olha, é assim que os outros homens enxergam Charles. Não é apenas Emma que o despreza. É como se ele dissesse: é este sujeito aqui que vai ser ludibriado e aloprado. Este sujeito aqui. Charles também não inspira respeito em nós, leitores. Se você lê o livro, Charles não inspirou respeito ou afeição em você. A gente começa o capítulo com um moleque que, assim, vamos combinar que não inspira na gente muita admiração, muito respeito. Se o livro houvesse sido começado com a narração do próprio Charles, percebam que uma coisa teria sido muito diferente? Talvez, se o Charles houvesse contado sua história, nós teríamos entendido muito melhor porque ele tinha aquelas roupas, porque ele tinha ido para a escola com aquele chapéu. Talvez houvesse uma história ligada àquele chapéu. Talvez aquele chapéu fosse, sei lá, da sua avó. Talvez em casa houvesse muitos problemas. A mãe dele fosse ausente, porque odiava o pai. Havia uma guerra fria entre a mãe e o pai. E a mãe tratava mal o filho para atingir o pai. Ou enfim, nós entenderíamos melhor a história dele e talvez sentíssemos afeição por ele. Mas não é assim que o Gustavo começa. Ele começa a história com um rapaz que nunca mais dá as caras no livro. E no meio do capítulo muda para a terceira pessoa. Por quê? Porque ele quer mostrar como é que homens enxergavam Charles. Isso faz toda a diferença depois. Porque Ana Bovary é a história sobre um adultério, e um adultério feminino, ou seja, quem leva o chifre aqui é um homem, no caso Charles. Você pode depois descer o cacete na Emma, pode ficar puto com ela, só não pode se esquecer da sua reação a Charles no começo do livro. De certa forma, ele está expondo também a gente. Se você fica com raiva depois do Charles ao longo do livro, isso não quer dizer que Emma esteja absolvida do adultério, que Emma esteja sendo alçada à condição de heroína, subvertendo o patriarcado. Não é isso. Mas, de novo, o livro é complexo. É bom que você fique atento e preste atenção às suas reações também. Mas vamos continuar. De volta ao chapéu. Qual é a trama de Madame Bovary? Charles, um sujeito bom, mas sem sal, insatisfeito com sua vida tranquila e pacata,
acaba se casando com Emma Bovary, uma mulher que definitivamente não está satisfeita com uma vida tranquila e pacata. Mulher deslumbrada com as loucas aventuras românticas que lia nos livros. Impulsiva, absolutamente arretada. Emma é uma bicha arisca e volátil. Então Emma Bovary é uma mulher intensa. É uma mulher que encontra o Charles na sua casa. Ela era nova, ela tinha ambições meio voláteis e fervilhantes e borbulhantes, ambições que não eram muito definidas, mas ela não queria aquela vida. Uma moça nova, muito bonita, no campo, que não tinha acesso digamos, à vida social, à vida dos bons vivants na cidade. Era uma moça presa, acuada, por assim dizer, né? Essa mulher que o nosso Charlinho, pacato e ajuizado, acaba se casando e depois é chifrado múltiplas vezes. Então aqui temos algumas cositas aqui, só para que a coisa fique de novo contextualizada. Naquela época, o divórcio era ilegal na França. Ilegal mesmo, era crime. 2. A mulher não poderia simplesmente fazer uma vida própria, escolhendo não se casar e priorizar a carreira. Se a mulher não se casasse, teria ou de ficar no subemprego, ou virar freira, ou modelo de OnlyFans, antes de existir OnlyFans ou modelos, se é que você me entende. Digamos, era muito difícil, assim, muito difícil mesmo uma mulher conseguir, sem ter dinheiro, né, sem ter de uma família nobre, conseguir criar uma vida própria com seus próprios esforços, né? Muito difícil mesmo. Então a vida era bem mais limitada para as mulheres em relação a opções. As pessoas se casavam por conveniência e cálculo econômico. A ideia de alguém se casar por amor seria completamente estranha a eles. Essa ideia de casamento por amor, essa ideia de que o amor é um tipo de força que vai dar sentido à sua vida, o amor romântico, é uma ideia moderna, contemporânea e bastante sem noção, inclusive. Ao longo de toda a sociedade humana, né, não havia essa ideia. A ideia do matrimônio era muito mais pragmática, de certa forma. Era uma ideia muito menos mística, por assim dizer. Mas estamos aqui para falar do chapéu. Vou voltar com o chapéu. Qual é a primeira coisa que o Charles faz com o chapéu? Ele segura o chapéu, desesperado, com medo de que outros meninos o roubassem. Mais tarde, já casado, o que vai acontecer? Charlinho vai se apegar a outra coisa, ou a alguém, vai se apegar a Emma. E Charles vai ser roubado por mais de um homem. Só que o chapéu também ajuda a entender outras coisas, né? Charles não tem vontade própria. Sua mãe faz bullying com o coitado. Ou lhe falta coragem, ou lhe sobra preguiça para bater de frente com a mãe. Depois é sua primeira mulher, porque ele era casado, né, quando ele conhece a Emma. Depois é Emma. Depois é o boticário da cidade. O Charles nunca demonstra ter vontade própria, nunca bate de frente com alguém, nunca mostra a famosa energia masculina. Charles é um banana, basicamente. Por quê? Porque Charles é um apanhado mal feito das vontades alheias. Ele nunca parece agir por vontade própria. Ele vai só seguindo o que os outros falam. Nesse sentido, Charles é um negócio mal feito. Ele é um apanhado de vontades alheias. Não só isso, Loba também tira sarro das opiniões dele, que eram opiniões que ele picotava ali de jornais, de revistas, né? Ele não tinha, digamos, opiniões intelectuais próprias. Ele só pegava as opiniões que estavam no ar ali e as cuspia como se fossem dele. Então ele é um apanhado mal feito e sem noção, né? Uma coisa que não encaixa de vontades alheias e de opiniões alheias. Charles era um pacotão torto e capenga também das ideias alheias, assim como o seu chapéu. Acabou o simbolismo? Não. O chapéu é feio, mas é uma feiura particular. Não é apenas uma feiura grotesca, é uma feiura com, e aqui eu cito o Gustavo, a mesma profundeza de expressão que o rosto de um imbecil. Então o chapéu tinha uma feiura análoga à profundeza de expressão que nós encontramos no rosto de um imbecil. Aqui é o narrador, tá? Já não é um colega dele, é o narrador. Ou seja, o chapéu transforma-se em um símbolo completo do Charles. Ou pelo menos no Charles visto pelos olhos dos outros homens no livro. Frágil, capenga, absurdo, imbecil. Então, o Gustavo começa o livro assim para mostrar que nem tudo é tão fácil. De novo, isso não quer dizer que o adultério da Emma seja sublimado em alguma espécie de revolta justa contra uma vida injusta, mas pelo menos contextualiza as coisas e nos ensina a olhar, de novo, né? A olhar com mais sutileza para o entorno social e humano, que é o contexto das ações humanas. Você descobre quem era Charles, né? Isso depois faz com que, quando a narrativa muda para Emma,
nós mantenhamos na cabeça a imagem do Charles, certo? Então vamos continuar. É no segundo capítulo que surge a Madame Bovary, surge a Emma. Então, de novo, o Flaubert não enfia o narrador e nos conta tudo que a Emma é. A Emma era uma garota cheia de vida, vivaz, e que não aguentava mais, morava naquele campo com seu pai. Não, ele descreve a Emma, descreve a casa e vai colocando indícios que nós temos de pescar e com eles reconstruir uma imagem. Gustavo não é preguiçoso, basicamente. E você, leitor, também não pode ser. A história do capítulo é a seguinte: no meio da noite, Charlinho precisa pegar um cavalo e partir a roça para cuidar da perna quebrada de um fazendeiro, o pai de Emma Bovary. Então o pai dele quebra a perna, chama um médico e o médico é o tal do Charles. É a primeira vez que Charles vê Emma e vice-versa. Emma é linda, um cabelão preto cai-lhe pelos ombros de leite, é inteligente e logo se vê que tem alguma cultura. Sabe tocar piano e Gustavo fez questão de mostrar um desenho de Minerva que ela fizera para o seu pai. A moça também lê. Só que também mora enfiada no fundo da roça. Sua inteligência e cultura são perfeitamente inúteis para o seu pai, que só quer livrar-se dela o mais rápido que consiga para ter uma boca a menos na fazenda. São igualmente inúteis para ajudá-la a conseguir um emprego. Emma não tinha Instagram para acompanhar os influencers na Barra da Tijuca de Paris. Ela nunca pusera os olhos em alguém de fora da roça antes, provavelmente. Ela não tinha Instagram, mas tinha livros. Tinha os best-sellers da época. Livros de romance com fugas apaixonadas sob um luar prateado. Livros com paixões tórridas e suadas entre as ruínas de um castelo abandonado em algum lugar absolutamente longínquo da roça, com línguas esgrimando furiosamente, pactos quebrados em nome do amor, máscaras e passagens secretas, êxtase, adrenalina e paixões que lhe arrancam o sono, fraquejam os joelhos, forçam o jejum, transformam quem ama num misto de usuário de crack, dançarino de pole dance e santo católico. Então Emma gostava de romances, água com açúcar e estimulantes, se é que você me entende. Ou seja, a imaginação era tão alucinada quanto a vida era sem graça. E aí, no meio de uma noite, surge um médico na casa da mulher. Um sujeito de fora da roça. Um cara que trazia consigo o glamour. Arruma a perna do pai como se não fosse nada. Ah, Emma também não tinha mãe, né? A mãe da Emma tinha morrido quando ela era mais nova. Então ela era órfã de uma figura materna que a pudesse ensinar como viver, basicamente, né? Então Emma logo pensa algo bastante compreensível. É a chance dela fugir da roça, basicamente, né? Ela sabia que não teria futuro naquela fazenda. E aí o que acontece? De forma sutil e magistral, sem dizer uma palavra, Emma começa a se aproximar de Charles. Aqui, ó, deixa eu pular essa parte aqui. Então eu vou usar a Madame Bovary como exemplo de como a literatura serve para deixar você mais inteligente. Vamos lá. No segundo capítulo, já vimos, surge Emma. Gustavo não faz nenhum comentário sobre Emma de cara. Não descreve seu caráter, não diz que ela gosta disto ou daquilo. Seria muito fácil fazer isso. O Gustavo mostra, sugere. Como? Charlinho está na casa do pai de Emma, consertando o velho. Gustavo descreve a cena com detalhes. Fala sobre as ferramentas que o Charles iria usar, sem pressa. Depois passa pela criada e finalmente chega a Emma. Sobre a Emma, zero comentários. Aliás, uma das técnicas que o James Wood, em Como Funciona a Ficção, diz que o Flaubert introduziu, é a ideia, é essa descrição cinematográfica. É como se a cena pausasse no tempo e a câmera passasse de um para outro para a outra, enquanto todos estão meio que congelados no tempo. É o que acontece aqui, basicamente. Sobre Emma, o que ele fala é nada. Ele apenas diz que ela tentava costurar almofadinhas. Tentava. Emma tentava costurar, mas toda hora falhava. Na frente do Charlinho. E aí fazia o quê? Ela, rápida, ligeira, sem titubear, chupava os dedos. Na frase seguinte, Flaubert começa a descrever o que Charles estava fazendo. Agora veja só que coincidência. Charlinho estava reparando na brancura das unhas de Emma. Ora, ora, ora. Isso aqui é interessante, porque o Charles estava olhando para as unhas da Emma, ao mesmo tempo que a Emma ficava toda hora chupando o dedo. A coisa fica ainda mais sutil, porque ao longo do livro nós não sabemos direito quem é o narrador e quem são os personagens. Às vezes o narrador descreve o que um personagem está sentindo ou fazendo, e nós ficamos pensando, mas será que é o narrador que está fazendo isso ou é o personagem? Isso aqui é importante, tá? Por quê?
Charles era um homem ajuizado e acanhado, mas era homem, casado, na época com uma mulher muito mais velha, com a qual a mãe o tinha obrigado a se casar só porque ela tinha dinheiro. Ou seja, em casa ele tinha uma tiazinha, basicamente, tá? Da qual ele não gostava. E com a qual ele só tinha se casado porque a sua mãe o tinha obrigado, de acho. Aqui, diante do seu nariz, surge uma novinha chupando o dedo, basicamente. Várias vezes. Charles não consegue ficar sem olhar. Mas ele não é um cara malicioso. Não está acostumado com isso. Então, o que acontece? O Gustavo diz que Charles ficou surpreso com a brancura das unhas dela, como se estivesse dizendo algo mais ou menos como: ele estava olhando o ato dela chupar os dedos, olhando a boca dela, captando algum tipo de sugestão muito sutil no ar. Mas ele não queria, digamos, ele não estava conscientemente fazendo aquilo. Não era algo que ele. Era algo meio que inconsciente, não inconsciente, mas era algo que estava no fundo da sua consciência. Ele não admitiria para si mesmo que estava, na verdade, pegando sinais sexuais da Emma. Ou então você pode ler aquilo como se, na verdade, ele imaginou que a Emma estivesse fazendo aquilo. Mas, à luz do que vemos ela fazer depois, essa opção é bem menos plausível. Né? Flaubert está sendo irônico entre o leitor e o leitor atento, né? E Gustavo cria-se uma cumplicidade. Nós sabemos o que Charlinho realmente estava olhando. Só que a coisa não para aí. O Flaubert continua descrevendo Emma. E aqui está a descrição dele, tá? Charles ficou surpreso com a brancura das unhas dela. Estavam brilhantes, finas na ponta, mais limpas do que os marfins de Deep e cortadas em forma de amêndoa. Sua mão, entretanto, não era bonita. Não bastante clara, talvez, e um pouco seca nas falanges. Era longa também demais, e sem moles inflexões de linhas nos contornos. O que tinha de bonito eram os olhos. Embora fossem castanhos, pareciam negros por causa dos cílios, e o seu olhar chegava às pessoas francamente, com uma ousadia cândida. As partes em negrito são as partes em que chegamos mais próximos do Charles. Porque o Charles, ele não teria reparado em tudo isso aqui, especialmente ele não seria capaz de fazer uma comparação entre as unhas e os marfins de Deep. Nem eu sei o que é isso. De forma que o mais provável é que o Charles estivesse mais aqui e mais aqui. Ele repara nas unhas e depois repara nos olhos. Mas, quando chegamos aos olhos, a coisa muda. O olhar de Charles pula das unhas para os olhos. Eram bonitos. Tinha um castanho que poderia parecer preto. Ok. Só que especialmente o seu olhar chegava às pessoas francamente com uma ousadia cândida. Presta atenção aqui. Emma estava chupando os dedinhos várias vezes, enquanto mantinha para as pessoas, tipo, sei lá, criada, o pai, pessoas, um olhar de sincera ousadia. Agora, por que raios Emma estaria diante do pai com a perna quebrada, uma criada, e um médico de fora, novo, manifestando um olhar de sincera ousadia, enquanto, de vez em quando, chupava os dedinhos? Por quê? Porque é evidente que estava rolando ali um flerte. E o flerte partia dela, de forma muito sutil, tá bom? De forma que o Charles, coitado, fica tão acuado que ele não consegue nem mesmo admitir para si mesmo que ele está, digamos, sendo caçado, por assim dizer. E é por isso que ele diz que está reparando na brancura das unhas dela, apenas, em mais nada. Mas ele também repara nos seus olhos de sincera ousadia. Emma, por sua vez, faz aquilo com um olhar ousado, intenso, desavergonhado, mas não olha diretamente para Charles. Não é assim que funciona? Ela dispersa o olhar pela sala com uma insinuação oblíqua. Charles é uma presa, Emma é a caçadora. Então, toda a personalidade de Emma e de Charles estão aqui nestas poucas linhas. Primeiro capítulo, segundo capítulo e especialmente aqui. Você entende a reação de Charles a Emma no segundo capítulo por meio da apresentação dele no primeiro capítulo. Mas, de novo, o narrador não conta isso. Um narrador em um livro mais popular contaria isso, deixaria isso explícito, de forma que o leitor não seria obrigado a prestar atenção e não seria obrigado a criar suposições e imagens na sua cabeça. Essa criação de suposições por meio de sinais incompletos, mas sugestivos, que deixa você mais inteligente. É isso que cria o apuro vocabular também, para que você consiga descrever depois essas coisas, para que você consiga explicar até para si mesmo o que você percebeu. Tudo isso vai construindo a sua inteligência. Teria sido ridiculamente fácil simplesmente contar tudo o que estava acontecendo. Emma convenientemente furava seus dedos diante de Charles,
e com um olhar ousado furava e chupava. Mas se fosse um pouquinho mais esculhambado, né? Charles, meio abobado, não queria admitir para si mesmo que a moça lhe causava pensamentos impuros, que os lábios macios, envolvendo aqueles dedos... Não. Preferiu dizer para si que as unhas dela eram lindas. Teria sido fácil, mas não haveria a ambiguidade, não haveria a ironia, não haveria as diversas camadas. Teria sido fácil, o leitor só não ficaria mais inteligente. O livro só não teria virado um clássico. E aqui nós temos mais um capítulo. Porém, neste capítulo aqui, eu vou basicamente dar spoilers sobre o final do livro. Não é um spoiler completo, é um spoiler parcial, que sugere o final. Eu sei que o livro é mais velho do que minha avó, literalmente, e não faz muito sentido falar em spoilers para clássicos, mas eu vou deixar esse capítulo final aqui, até para que você leia o texto completo, deixa de ser preguiçoso, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham gostado, eu posso comentar outros textos também, mas eu só o farei se eu perceber que muitas pessoas foram acessar o texto original e o leram, porque eu não quero que vocês não leiam e fiquem só em vídeos. Eu quero que vocês leiam, né? Na verdade, eu queria que vocês mais lessem do que vissem vídeos, mas eu sei que é difícil, beleza? Então, o link do texto está aqui. Espero que tanto o texto quanto o vídeo tenham sido úteis. Eu gostei de fazer isso. Caso vocês queiram mais, deixem aqui nos comentários que eu gravo mais vídeos assim no futuro, tá bom? Então é isso, muito obrigado e leiam o texto e depois leiam Madame Bovary. É nóis, tchau, até mais.